Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário de Teresópolis e Diário TV. A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem acusado de violência sexual, um homem de 28 anos e a vítima, a própria filha de apenas 11. Essas imagens mostram a chegada do acusado na 110ª DP, imagens cedidas pela página Totó Online, mostrando esse homem sendo encaminhado por policiais das equipes Maria da Penha, Patamo e Serviço Reservado. Esse homem, que já é bastante conhecido da polícia, tem diversas anotações criminais: roubo, furto, porte de arma, e dessa vez foi denunciado pelo crime de violência sexual praticado contra a própria filha, uma menor de apenas 11 anos de idade. Não vamos identificar a pessoa, nem o bairro, nem a rua, nada que possa levar à identificação do acusado. Mas qual o motivo? Porque se for feita a identificação do acusado desse tipo de crime, você identifica a vítima, uma criança de apenas 11 anos de idade, vítima do próprio pai. Essa criança agora receberá acompanhamento da Vara da Infância e Juventude, do pessoal do Conselho Tutelar e também da Secretaria dos Direitos da Mulher, né? Toda a família sendo atendida por essas pessoas para ajudar a dar um rumo à vida dessa criança, né? Que tão nova foi vítima desse crime brutal, absurdo, praticado pelo próprio pai, segundo o registro feito na delegacia. Recentemente falamos de outro caso bem parecido aqui em Teresópolis, registrado, e dessa vez a prisão foi feita pela Polícia Civil. A gente deu essa notícia aqui na semana passada. Um homem foi acusado de estupro de vulnerável e ele era padrasto da criança, aliás, padrinho da criança. A vítima, uma criança de 12 anos de idade. O crime também foi praticado aqui em Teresópolis e os policiais da 110ª DP, investigando o caso, chegaram até o acusado, que estava escondido na zona norte do Rio de Janeiro. Ele trabalhava como motorista de aplicativo e quando sairia para mais uma corrida, ganhou, na verdade, uma carona para o xadrez aqui da delegacia, né? Foi trazido para a nossa DP, prestou depoimento e depois voltou para o Rio, para a unidade prisional da Polinter, onde ficará também acautelado por um período, né? Junto com esse aqui de 28 anos, morador de Teresópolis, acusado desse tipo de crime horrível. Se você tiver conhecimento de qualquer delito parecido, de crime de violência contra a mulher, contra a criança, denuncie. Ligue para a Polícia Militar, peça ajuda na delegacia. Temos a Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher, que, aliás, acabou de inaugurar um ponto de atendimento ali no terminal rodoviário. Denuncie. Esse tipo de gente, esse tipo de criminoso tem que ser retirado das ruas o quanto antes. A Polícia Militar conseguiu identificar o segundo acusado de participar de um assalto que terminou com um acidente de trânsito no centro da cidade. Foi esse caso, né? Mostramos aqui ontem, um caso de assalto em um posto de gasolina, que depois desse roubo, os dois bandidos fugiram pela Avenida Lúcio Mira, perderam o controle ali na entrada da Duque de Caxias e bateram em um poste. Um dos acusados, o motorista, foi preso no local, encaminhado para o hospital e, devido à gravidade dos ferimentos, está ainda internado no HCT, sendo acompanhado pela Polícia Militar até que melhore e seja transferido para a delegacia. O outro acusado foi identificado pela PM, continuando essas investigações, e é encontrado no bairro do Tiro. Porém, como já havia saído do flagrante, ele prestou o depoimento lá na delegacia e foi liberado para responder, pelo menos até o julgamento, em liberdade por esse processo. Foi iniciado em todo o Brasil um trabalho, uma campanha de identificação genética, de coleta de material genético, de identificação por DNA, para ajudar aí a esclarecer casos de desaparecimento, né? São muitos em todo o país, só no estado do Rio, uma média altíssima de desaparecimentos mensalmente. E aqui na cidade, além desses casos aí de sumiços de pessoas, de jovens, temos também casos aí ainda relacionados à tragédia de 2011. Até hoje, casos não esclarecidos. Para tentar aí dar uma luz, né, elucidar esses crimes, esses sumiços, lembrando que nem em todas as situações as pessoas morreram, às vezes estão internadas,
às vezes, no caso de crianças aí foram sequestradas. Diversas coisas podem ter acontecido. Está sendo feito esse trabalho de coleta de material genético para a montagem de um banco de dados de DNA. Cerca de 80 mil pessoas desaparecem todos os anos no Brasil. Para ajudar na solução desses casos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública organizou a campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. A campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas tem como objetivo chamar todas essas pessoas que estão procurando um ente querido, que está desaparecido, não importa quanto tempo, para que procurem os postos de coleta e forneçam o seu DNA. Esse DNA, então, vai ser cadastrado no Banco Nacional de Perfis Genéticos e vai ser mais uma ferramenta que nós vamos utilizar para tentar localizar essa pessoa desaparecida. Além da coleta de DNA dos familiares, o material genético também poderá ser extraído de itens de uso pessoal da pessoa desaparecida. Depois que você tiver doado o seu DNA, ele vai para um laboratório onde ele vai ser processado, vai ser obtido o perfil genético e ele vai ser inserido no Banco Nacional de Perfis Genéticos. É nesse banco que ele vai ser confrontado com outras amostras que estão nesse banco, em particular pessoas de identidade desconhecida que não sabem qual o seu parentesco e também restos mortais não identificados. Aqui em Teresópolis não está sendo feita a coleta direta desse material genético, porém o IML, Instituto Médico Legal, que funciona no antigo prédio da delegacia, na Avenida Alberto Torres, recebe as pessoas e ajuda no encaminhamento. O atendimento na região serrana está sendo feito em Petrópolis e Nova Friburgo. Então, se você tem alguém desaparecido na sua família, seja relacionado à tragédia de 2011 ou qualquer outro tipo de caso, procure o IML ali no bairro do Alto, que eles vão dar toda a orientação sobre como proceder aí, né, nesse caso específico. Diário Comunidade, vamos dar uma passada agora no bairro do Vale do Paraíso. Essa é a situação da rua Margarino Torres, onde curiosamente funciona inclusive uma garagem da Prefeitura Municipal, né? A oficina da Prefeitura Municipal, aliás, foi feito algum tipo de serviço, troca de manilha, lá na Margarino Torres, aí removeram o asfalto para fazer a substituição e depois nada mais voltou aí, nem paralelo antigo, nem asfalto, só terra, lama e buracos. Esse reczinho, esse take mostra apenas um pedacinho, né, de toda a crítica situação da Margarino Torres. E o que chama a atenção, né, a gente mostra esse tipo de caso em diversos bairros da cidade, mas o que chama a atenção é que fica perto de uma oficina, de uma garagem da prefeitura, né? Dá nem para falar que não tem ninguém aí do funcionalismo vendo esse tipo de caso. Impressionante, né? Um asfaltinho cairia bem ali, né? Resolver o problema na manilha, quando a gente fechar sem resolver e fazer um asfalto de qualidade. Não adianta fazer remendo só naquele canto ali que da onde foi retirado o material não, porque daqui a pouco a situação volta e fica até pior. A vacinação por faixa etária aqui em Teresópolis, vacinação contra a Covid-19, está temporariamente suspensa. A Prefeitura emitiu esse comunicado aí no final da tarde desta terça-feira, informando que foram esgotadas todas as primeiras doses recebidas pelo município e até o presente momento não foram enviadas novas remessas. Ainda segundo a Prefeitura, a partir desta quarta-feira, dia 16, será aplicada apenas segunda dose, né? Etapa apenas de segunda dose, e assim que houver aí nova remessa, né, que o município receber do governo do estado, será retomado o calendário. Lembrando que parou aí com 53 anos, né? Homens e mulheres com 53 anos. Então, chegando aí mais vacinas, previsão que cheguem mais imunizantes da Pfizer ali nos próximos dias. Vai sair um calendário novo, a saúde retoma o atendimento e a gente divulga por aqui. Você que está aguardando a segunda dose, pode procurar aí os 3 locais para atendimento, que a sua vacina, seu imunizante está lá separadinho para você. Aparentemente, ainda não temos os números oficiais, mas pelo que apuramos até o presente momento, tivemos a noite mais gelada do ano aqui em Teresópolis. Tudo começou, né, ontem, nessa segunda-feira. No início da noite, a situação já estava complicada. Lá pelas 21 horas, o resultado era esse aí, no centro da cidade, olha só. 21 horas, Avenida Lúcio Meira, 9 graus
Meia hora depois já estava 8, lá no Soberbo 7, depois foi caindo e a madrugada foi de muito frio em todo o município. 4 graus aí, amanheceu, temos um termômetro lá da Barra do Imbuí, 4 graus, Soberbo, situação semelhante, assim como diversos outros bairros. Essa publicação ali, essas publicações do Jornal Diário sempre tem muito interesse. Impressionante como o Teresopolitano gosta de falar sobre frio, né? Cai a temperatura, vira discussão na internet sobre frio. Tem quem goste, tem quem não gosta, quer ver? A gente separou aqui alguns poucos, né? Só para vocês terem uma ideia, somente essa publicação do jornal aí, na nossa página no Facebook, foram quase 500 compartilhamentos, alcançou mais de 50 mil pessoas. Até esse momento do print aí já eram 125 comentários. Essa hora já passou bastante disso. Então, olha só. Ana Maria, que saudade, eu amo Teresópolis. Vilmar Silva, que delícia de clima. Kátia Pinheiro, cidade maravilhosa, onde tive o imenso prazer de ter uma casa. A maioria das pessoas elogiando o clima, né? Dizendo que sente saudade, está ali como a Lourdes, Romanesco, mas nem todo mundo, né? Janaína Cordeiro, não gosto do frio, nasci no lugar errado. Aqui na TV a gente tem uma colega, nem vou falar que é a Nina, que odeia frio, né? Ela é do verão, odeia frio, fica aqui tremendo na redação, assim como muito teresopolitano. E teve gente também, aqui é o Leonardo Silva, aqui embaixo. O Leonardo Silva, ele lembra de um fator, a gente comemora o frio, quem gosta do frio e também em relação ao turismo, né? Acaba atraindo mais turistas para a cidade. O pessoal do Rio de Janeiro interessado em curtir o friozinho da serra. Mas a gente esquece, né? A maioria das pessoas esquece que nem todo mundo tem condições de se proteger aí do frio, né? Coberta adequada, agasalho. Então tem os moradores de rua. Então quando fica gelado, preciso pensar também nesse lado da história que é complicado. A gente lembra que temos aí algumas campanhas de arrecadação de agasalhos em curso. Tem a campanha da aviação Dedo de Deus, basta entregar em qualquer ônibus. Tem a campanha do Lar Tia Anastácia, lá no Rosário. Tem a campanha também da Prefeitura, que está arrecadando aí, através do CREAS e do CRAS, roupas, cobertores, agasalhos. Se você tem em casa alguma coisa que não está utilizando, na hora que estiver sentindo esse friozinho, lembre disso, separe e entregue em qualquer desses locais que essas pessoas aí vão fazer chegar a quem está precisando. O governo do estado anunciou a antecipação do 13º salário, pelo menos uma parcela, né? Quem traz a informação é o próprio governador Cláudio Castro. Olá, meus amigos, principalmente os servidores do estado do Rio de Janeiro. Queria começar essa semana com uma excelente notícia. Vamos, depois de anos, adiantar a metade do 13º salário para os nossos servidores estaduais. Ontem mesmo, me reuni com o nosso secretário de Fazenda e com o nosso secretário de Planejamento e no próximo dia 30 nós vamos pagar essa primeira parcela do 13º. Esse tem sido um grande esforço, trabalhar muito para garantir o bem-estar dos nossos servidores. E a gente vai aos pouquinhos, recuperando as finanças e também a economia do nosso estado. Nós não vamos usar nenhum centavo do dinheiro do leilão do saneamento. É tudo fruto de uma gestão eficiente e com respeito ao dinheiro público. O valor líquido da nossa folha é de 1,6 bilhões de reais e serão beneficiados cerca de 460 mil profissionais da ativa, aposentados e pensionistas. Além de colaborar no bolso desses trabalhadores, esse recurso também será fundamental para movimentar a economia e, com certeza, melhorarmos ainda mais o nosso estado. Uma excelente semana a todos. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social realizou mais uma etapa de capacitação com as funcionárias do CRAS e do CREAS. Dessa vez o tema foi cartão vermelho para o trabalho infantil, né? Essa aula, né? Essa conversa aí sobre esse tema, né? E se discutir ideias para combater essa preocupante situação aqui no município, foi pela marca, né? Marcando o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que tradicionalmente é celebrado em 12 de junho. Né? Os participantes, tá? Algumas das meninas, né, do CRAS, do CREAS, que participaram dessa palestra, sobre o tema, né, e discutiram também a exploração sexual, trabalho infantil doméstico, aliciamento para atividades ilícitas, como, por exemplo, né, tráfico e o crime organizado. Né? São algumas das ações relacionadas ao trabalho infantil que mais preocupam aqui na cidade. Né? Então, estão de parabéns aí as meninas do CRAS e do CREAS e a Secretaria de Desenvolvimento Social por esse olhar. Né? Principalmente em relação ao tráfico de drogas, é preciso ficar atento, é um dos crimes que tem maior
incidência aqui na cidade, cada vez pessoas mais jovens participando desse fato análogo ao crime, que a gente sabe que nunca termina bem. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro está acompanhando o trabalho das secretarias de Educação, além da Secretaria de Estado de Educação, as secretarias municipais em relação ao atendimento aos estudantes nesse período de pandemia. Algumas já retomaram as aulas, estão fazendo ensino híbrido, outras não têm previsão, estão apenas com o atendimento online. Aqui em Teresópolis existe uma previsão para a retomada no dia 2 de agosto, mas o MP quer saber se as crianças estão sendo atendidas de maneira satisfatória, porque um ano perdido para uma criança, olha só que prejuízo. Então, para não deixar que isso ocorra, o MP vem trabalhando com uma força-tarefa especial na área da educação. A força-tarefa foi instituída pelo Procurador-Geral de Justiça no dia 24 desse final de março, com o intuito de ajudar os promotores naturais, os promotores que têm atribuição para atuar na educação em todo o estado do Rio de Janeiro, em trabalhar essa matéria que é tão sensível, porque afeta um direito fundamental, que é a educação, e também se envolve questões sanitárias, de complexidade elevada, e que, por isso, pode necessitar do auxílio de um grupo de promotores também, especiais na área da educação, para auxiliar na tramitação desses trabalhos. A força-tarefa ela é composta por 2 eixos de atuação. O primeiro eixo de atuação é o eixo que trata do processo de retomada das aulas presenciais, porque, como sabemos, as aulas presenciais foram suspensas desde março, aproximadamente, abril do ano passado, em todos os municípios do nosso estado do Rio de Janeiro, em razão do risco sanitário do trânsito de pessoas, e aglomeração por causa da pandemia Covid-19. Desde então, os municípios passaram aproximadamente, eu não vou dizer que todo o ano de 2020 com as aulas suspensas, porque o estado do Rio de Janeiro iniciou um processo de retomada no final do ano, em outubro, mas os municípios passaram praticamente todo 2020 e agora 2021 com quase a totalidade das suas atividades presenciais suspensas. E esse processo de retomada ele é muito relevante porque ele não só importa na retomada de atividades presenciais escolares, quando a situação sanitária do ente federativo, seja estado ou município, permitir, como o processo de fechamento e suspensão das atividades escolares presenciais, quando a situação sanitária daquele território, da região, também assim impor. Então, eu tenho 2 vieses esse primeiro eixo de atuação. E o segundo eixo de atuação diz respeito ao ensino remoto, que vem sido oferecido por todos esses municípios aos alunos, porque mesmo com as atividades presenciais suspensas, o direito à educação continua sendo, tendo que ser garantido a esses alunos, mesmo que de forma remota. Então, os municípios vêm através de aulas online, ou oferecendo apostilas impressas, aulas através da televisão, enfim, tem várias possibilidades de atividades remotas para oferecer esse ensino aos alunos. E a qualidade do planejamento dessas atividades remotas, se estão realmente sendo oferecidas aos alunos da forma adequada, isso compõe o eixo segundo, da força-tarefa constituída pelo Procurador-Geral de Justiça. A gente tem diversos promotores com atribuição para a educação espalhados pelo estado do Rio de Janeiro. Promotor com atribuição exclusiva para a educação em um só município ou com relação somente ao estado do Rio de Janeiro, a gente só tem na capital, aqui no município do Rio de Janeiro. Os outros promotores com atribuição para a educação, ou eles têm uma atribuição especializada para a educação, mas com relação a vários trabalham especificamente com algum município, mas não trabalham só com educação, trabalham com outras matérias, meio ambiente, saúde, ou mesmo a área criminal. Temos promotorias de vara única, espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro. Então, a minha função como coordenadora é receber contato desses promotores naturais, verificar em que ponto, em que medida o objeto da força-tarefa, porque tem um objeto específico, tanto a retomada das aulas quanto a qualidade do ensino remoto, e de que modo esses 2 objetos da força-tarefa se adequam às necessidades dos promotores naturais pelo estado do Rio de Janeiro. Então, a coordenação
faz essa interlocução, que pode vir através dos promotores naturais ou através da coordenação da força-tarefa, se identifica alguma necessidade mais específica em algum município e leva essa demanda ao promotor natural, que é quem detém a atribuição para decidir a forma de atuar, e a coordenação designa algum promotor integrante da força-tarefa para atuar diretamente em contato com esse promotor natural, vendo a medida da sua necessidade, qual é a especificidade do caso, né, daquele município ou daquela promotoria, para que a gente possa ajudar dentro dos objetivos. A seleção brasileira, comandada pelo técnico Tite, na preparação, né? Preparação não, já está jogando, né? Preparou anteriormente. Nesse treinamento aí para a Copa América, está em Teresópolis, né? Jogou no fim de semana em São Paulo, aí voltou aqui para a cidade, está em treinamento. E quando a seleção vem para cá, vem a imprensa também, né? Nossa equipe registrou hoje alguns jornalistas lá na entrada da Granja Comari, tentando acompanhar aí mesmo de longe o treino aí do Tite, né? Que na quinta-feira joga com o Peru, né? O time treinado pelo Tite, quinta contra o Peru, e na quarta-feira da semana que vem jogo contra a Colômbia. Como esses dois jogos aí serão realizados no Rio de Janeiro, até semana que vem, pelo menos, a seleção fica lá na Granja Comari. Porém, tá ali, ó, até a placa, treino fechado, né? O pessoal só vem aqui gravar uma passagem, tenta uma entrevistazinha na entrada, mas o treino está fechado tanto para a imprensa quanto para a população, né? Não dá para acompanhar treino, né? Na passagem anterior, lá na preparação para os jogos aí das eliminatórias, falamos inclusive de um caso de um barbeiro que veio lá de São Gonçalo, ficou 4 dias acampado dentro do carro para tentar falar com o Neymar, não conseguiu. Então nem adianta, né, tentar ir lá na CBF, fechado devido às questões da pandemia. Nem as entrevistas, aquelas tradicionais entrevistas com os jogadores, estão sendo realizadas. Agora, as coletivas são feitas de forma virtual, né, naquele mesmo esquema. Escolhe um jogador, ele fala, e os jornalistas se inscrevem para fazer as perguntas. Hoje, quem falou com a imprensa foi o Meia Fred. Em uma das falas dele aí para a imprensa, né, ele destacou essa nova oportunidade de defender a seleção brasileira, visto que em 2018 ele foi convocado, mas aí sofreu uma lesão, não foi nem para a Copa do Mundo. Isso aí, Meia Fred, da Inglaterra para Teresópolis. Aqui na Copa América, né, dá para o Tite, como você falou, rodar a equipe, né? Isso é importante porque nos treinamentos ele coloca todo mundo para treinar ali da mesma forma, ele fala sempre isso com a gente ali de oportunidade, né, para todos estar preparados. Então isso é importante para o grupo, é importante para cada jogador tá preparado ali. Então ele consegue fazer isso aqui com a gente, treinar todos da mesma forma, isso é importante. E em relação a mim, eu fiquei muito feliz com a minha oportunidade, né, nesses primeiros jogos aí que a gente teve, esses dois nas eliminatórias, agora o primeiro na Copa América. Fiquei muito feliz de ter oportunidade, vinha trabalhando para isso, para voltar à seleção novamente, e já voltar com essa oportunidade é muito importante. Espero continuar fazendo um bom trabalho aqui, e as oportunidades que eu tiver eu vou procurar agarrá-la, né? Procurar fazer o meu melhor para continuar aqui nessa lista, né? Que é muito bom estar aqui na seleção. Vamos agora aqui ao Diário Comunidade de novo, né? Mas, na verdade, serviço aí de utilidade pública, falar da situação das fontes, né? Muita gente busca água nas nascentes da cidade e 4 delas estão, entre aspas, interditadas, devem ser evitadas até nova análise. No programa do Ela eu informei 3 porque estava selecionado ali, né? Essa arte foi feita pela prefeitura em negrito, mas na verdade são 4, né? Acabou esquecendo ali, ó, perpétuo. Então devem ser evitadas até nova análise, pelo menos, as fontes Tijuca, no bairro de mesmo nome, fonte Perpétuo, idem, fonte 7 Tanques, que fica no Rosário, e a fonte Taumaturgo, que é essa aí da foto. E imprópria há anos, 5, 10 anos, sei lá, não sai do vermelho nunca. A fonte de Taumaturgo tem outra na pracinha, essa não está sendo analisada, mas essa aí imprópria. E as outras que estão na lista podem ser utilizadas. Fonte Saúde na Tijuca também, fica perto lá da Secretaria. Fonte Brahma ali na Tenente Luiz Meireles, né, perto da antiga Rinha de Galo. Fonte Judite e Fonte Amélia no bairro do Alto. Fonte Grande Guarani.
Fonte Santa Ângela, que fica no Vale do Paraíso, Alexandre Fleming, também no Vale do Paraíso, Fonte Santa e a Fonte São Sebastião, a misteriosa fonte que a água desaparece na parte da manhã no bairro de Pimenteiras, podem ser utilizadas segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Lembrando que se a fonte do seu bairro não estiver nessa relação, não foi analisado, não é confiável, não utilize esse líquido. Vamos agora ao quadro Foto do Dia, com o jornalista e historiador Vanderlei Pérez. Um dos exercícios que as professoras têm passado para as crianças nas escolas tem sido a pesquisa sobre a história de Teresópolis, os personagens que dão nome aos logradouros públicos, ruas, praças, avenidas. E hoje, duas crianças fizeram contato comigo pelo WhatsApp, querendo saber sobre o bairro Caleme e sobre a rua William Christian Klemme. Bom, são praticamente a homenagem à mesma. Caleme vem de Klemme, Dr. Caleme, e Caleme, William Christian Klemme, nome de rua na Hermitage. Esse personagem da história de Teresópolis, William Christian Klemme, ou Guilherme de William Klemme, ele chegou ao Brasil em 1913, no meio ali da Primeira Guerra Mundial, e vai trabalhar em vários lugares, e no meados dos anos 20, ele vem para Teresópolis trabalhar na empresa do Zé Augusto Vieira, demarcando terrenos, e mais à frente ele vai também participar da abertura de vários bairros em Teresópolis, inclusive o bairro Caleme, que leva o nome dele. E o William Christian Klemme, ele tem uma importância também na área do esporte. Ele ajudou a comprar o terreno do Clube Várzea e foi presidente do clube em 2 períodos, em 34 e em 38. Ou seja, tem também uma participação com a vida social da cidade, né? O filho dele também foi topógrafo e aqui no Brasil ele vai passar os últimos dias com a esposa Catarina e uma prole de 4 ou 5 filhos, né? Interessante esse trabalho que as professoras têm passado para as crianças, até porque é só conhecendo o passado que a gente vai entender o presente, já falamos disso por aqui. E esse William Klemme tem, inclusive, além da imagem dele, está aí a imagem dele com a esposa Catarina, tem também no acervo para a memória o passe alemão que ele usava para circular na Alemanha e usou certamente para sair do país lá naquele início do século passado, né? Quem vê aí os episódios da guerra lembra como é que era complicado ultrapassar as fronteiras naquela época, né? Então se torna um documento interessante a cópia desse passe do William Christian Klemme, o Dr. Caleme, que dá nome a uma rua na Hermitage e também é lembrado no bairro que ele ajudou a medir para sua abertura, o bairro Caleme. Essas e outras notícias você confere em nosso site netdiario.com.br e se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê aqui na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E para quem acompanha nossa programação pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!